Fala galera, paz do Senhor, Deus te abençoe, que Deus realize todos os teus sonhos, os teus projetos, que Deus faça morada no seu coração. Eu sou o pastor Christian Nunes e estou aqui mais uma vez para que a gente possa dialogar, estudar, imergir na palavra de Deus. Estamos hoje com a 7ª lição, o assunto de hoje é Homem, a glória da criação. Então permaneça com a gente, pegue o seu material de anotação, a sua Bíblia, a sua revista, se você não tem ela física, em PDF mesmo, que está no teu celular, no teu computador, fica com a gente. Vamos fazer agora um mergulho acerca desse assunto que é tão importante para a teologia sistemática. Vamos falar hoje um pouco sobre a questão da antropologia. Na antropologia bíblica, vamos falar um pouco acerca do homem, a obra-prima, a glória da criação de Deus. É o quê? Então, ratificando, a lição é 7, o assunto é Homem, a glória da criação. O textuário está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A verdade prática diz da seguinte forma: o homem é a glória da criação de Deus. Você percebe que nesse texto de Gênesis capítulo 1, verso 26, ele tem alguns detalhes que geram algumas curiosidades para a nossa interpretação? Observe o que o autor escreve. Diz assim: também disse Deus, façamos, ou seja, ele está falando para outra pessoa. Aquele que está declarando essa petição, essa declaração, ele está verbalizando isso, não é para si, mas é compartilhando o que vai fazer com outra pessoa. Ou seja, façamos o homem à nossa imagem. Então, observe, ele está dizendo uma afirmação assim, ó, façamos, ou seja, vamos fazer, não é só uma pessoa. Aqui é muito comum a gente entender e fazer uma analogia e até mesmo uma interpretação mais apurada em cima desse texto aqui, e entender que a triunidade de Deus está aqui dentro desse evento, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito. Pastor, como assim? Façamos, ou seja, eu, você e você, ou seja, os três elementos estão acertando, ajustando e concordando que vão criar algo. Agora observe, lá em João capítulo 4, verso 24, diz que Deus é Espírito, então não tem uma imagem de Espírito, tudo bem? O Espírito Santo, a própria natureza dele já é Espírito, então nós temos agora dois Espíritos, o Pai e o Espírito Santo. E o Filho, que é um mistério escondido, a imagem que Deus vai dar para o Adão é a imagem que Deus já tinha pré-definido nele, ou seja, é a imagem de Jesus, que ainda era um filho mistério escondido no seio do Pai. João, capítulo 1, verso 18, né? É um mistério escondido, guardado, oculto no Pai, só que ele já tem essa imagem pré-definida. É essa imagem que eles têm que vão colocar em Adão. Essa imagem que tem Adão é a imagem do próprio Cristo, só que sem pecado, tudo bem? Então a imagem que foi projetada em Adão era a própria imagem de Cristo, pré-definida em Adão, colocada em Adão. Eles já tinham um espelho, agora colocaram nesse manequim que é o Adão. A partir daí, da queda do Adão, essa imagem é desfragmentada, é deturpada, é destruída. Adão fica velho, Adão fica gordo, Adão fica doente e assim por diante a gente consegue entender no decorrer da história. Mas vamos continuar em cima da aplicação da lição. A leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 1, verso 26 até o 28. Depois você faça a leitura com muita calma, que ela é muito importante para fazer o pano de fundo dessa lição. E a introdução diz o seguinte: os vocábulos homem e humanidade dessa lição referem-se a ambos os membros da raça humana, ou seja, homem e mulher. Compreenda melhor a si mesmo, entendendo os deveres e direitos daqueles que aceitam o fato de que Deus é único e soberano. Então, como eu falei no início, isso aqui vai aplicar em cima de uma matéria da teologia sistemática também,
que é a antropologia, ou seja, anthropos é uma palavra grega que é homem, ok? Anthropos, homem. Antropologia é o estudo acerca do homem. Aqui nessa lição vai poder caracterizar alguns fundamentos que relacionados à figura do homem, à natureza do homem, à divisão do homem como corpo, alma e espírito. E cada um desses elementos eles geram nessa fusão, elas formam o indivíduo homem. Só que agora o que traz essa questão da semelhança com Deus é os pontos de racionalidade e de moralidade. Tudo bem? Vamos dar continuidade, porque tem muita coisa gostosa aqui nessa lição. A origem do homem. A Bíblia nos expõe as evidências da origem, do propósito e do destino do homem. Isso aqui é muito interessante. Observe, vou ler de novo. A Bíblia nos expõe as evidências da origem. Onde é que é a origem do homem? É em Deus. Então, o processo da caminhada do indivíduo, ela deveria discorrer e encontrar de novo em Deus. A origem é em Deus e o futuro do indivíduo deveria ser em Deus. Essa seria a trajetória correta, a trajetória que é projetada para o homem de Deus. A origem é Deus e o seu futuro é Deus. Tudo bem? É assim que deveria ser. Claro que a gente sabe que muita gente desalinha esse propósito, esse projeto. O propósito e o destino do homem. Ponto 1. A criação divina. O homem é uma criação especial de Deus. A glória da criação de Deus é o homem. A criação de todas as outras criaturas simplesmente envolveu uma ordem divina que foi cumprida prontamente. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 20 e 24. O homem ele foi feito de modo especial, não é produto do acaso, não evoluiu como muita gente entende e até ensina. É a questão do povo que gosta do evolucionismo. Eu acredito sim também que tem muitas áreas da própria biologia que o evolucionismo faz sentido, mas não faz sentido para o homem, ok? As escrituras declaram que ele resultou de um planejamento e atos divinos especiais. Está aqui as referências em Isaías e em Gênesis. Deus formou o homem com os elementos da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida. Deus lhe deu uma natureza espiritual semelhante à sua. Olha aí um ponto de semelhança. Outorgando-lhe uma posição superior às demais criaturas. Dentro dessa característica espiritual, também tem a questão da racionalidade. Qualquer um dos animais não são racionais. Então isso já projeta para o homem a semelhança em Deus, ok? O projeto de Deus sempre foi fazer com que o homem, depois do pecado, recuperasse essa semelhança, para que o homem se aperfeiçoasse e buscasse a imagem e semelhança de fato de Deus, agora na figura de Jesus. O ponto C diz assim: o mandamento divino era para governar e subjugar a terra e todos os seres vivos. Isso aqui é muito interessante, lá em Gênesis 1:26, Gênesis 1:28. Deus nunca projetou e Deus nunca planejou. Observe, Deus nunca projetou a salvação. O que Deus planejou para o homem era o governo, era o domínio, lá dentro do jardim. Deus não estava com um projeto, é por isso que o nome é plano da salvação, mas não era projeto da salvação. O projeto para o homem era o governo, era o domínio, era a multiplicação daquele terreno, daquele ambiente. Era para que o homem pudesse fazer um certo protótipo do governo de Deus lá na eternidade, lá no Kairos, aqui na terra. Mas o homem caiu. Vamos continuar. Deus abençoou a raça humana com a capacidade de multiplicar-se e povoar o mundo. Agora o ponto 2. A imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, semelhante, parecido com ele. Abre um parênteses aí, tá? A expressão imagem de Deus não significa que o homem seja uma cópia, mas que em certas coisas o homem assemelha-se a Deus. A semelhança entre Deus e o homem não é, portanto, uma questão física, por Deus é espírito. A gente acabou de fazer essa afirmação no início, em João 4:24. Antes, é uma questão moral e espiritual, que pode ser vista quanto aos seguintes aspectos. Quais são? A personalidade, a semelhança moral, a natureza racional, a capacidade de governar e a autoconsciência também são pontos, junto com a natureza social, que vai
confrontar com as características do homem e Deus, ok? O ponto 3 diz assim: um ser especial. O homem foi criado como um ser especial, por ser um pouco menor do que Deus, mas coroado de glória e honra. Isso aqui é lindo demais. Tem um texto aqui que eu acho incrível. 1 Coríntios capítulo 11, verso 7. A afirmação diz assim, olha o que Paulo diz: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Você conseguiu pegar aí, irmão? O homem é a glória de Deus. O homem é a glória de Deus. Se você que está assistindo essa live aí, compartilha, dá um like, manda para outras pessoas, amigos teus que gostam de estudar a palavra de Deus, e diga para ele que o homem é a glória de Deus. É por isso que ele insiste, é por isso que ele ama e é por isso que ele ainda continua nos perdoando. Por quê? Porque o homem é a obra, é a glória de Deus. Amém? Vamos continuar aqui em cima desse assunto. O primeiro ponto diz assim: o homem possui capacidade de falar, a notável habilidade de comunicar-se aos seus semelhantes, ideias concretas, reais e ideias abstratas, teóricas, de uma maneira dinâmica e criativa. Tudo isso aqui vai questão de atributos morais, racionais, intelectuais e espirituais que são aplicados ao homem, não a animais, somente ao homem. Ponto B. O homem tem a capacidade de apreciar a beleza, o homem tem a necessidade de adorar a Deus, o homem pode planejar. Que coisa linda! Olha só, o homem é uma obra-prima de Deus. A natureza do homem. O homem é uma criatura complexa, é dotado de um corpo admirável e de uma mente fértil e de capacidade de fazer escolhas morais. Essa descrição revela-nos que ele tem um aspecto material ou físico palpável. Pode ser visto e analisado. E um aspecto imaterial ou não físico. Não pode ser visto, medido e nem analisado em laboratório. Consideremos alguns aspectos da natureza humana. Quais são elas? Aspecto físico, né? Nosso corpo após a morte. Aqui no segundo parágrafo diz assim: o nosso corpo após a morte entra em decomposição, mas quando Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados e incorruptíveis, e os corpos dos que estiverem vivos serão transformados. Glória a Deus! E todos serão revestidos de imortalidade. Afinal, para acessar o campo da eternidade, o nosso corpo precisa ser transformado. Esse corpo corruptível não dá para entrar lá não. Tudo bem? Os crentes são membros do corpo de Cristo. Os seus corpos são templo do Espírito Santo, ou seja, habitação. Olha só, que interessante. Estava fazendo uma análise de um estudo que a nossa vida, às vezes a gente acaba aqui se acomodando à visitação do Espírito Santo em nós. Mas o mais interessante, e eu tenho certeza que o desejo de Deus não é que a gente receba a visitação do Espírito, mas que a gente receba a habitação do Espírito. A gente às vezes se acostuma somente com a visitação, quando o culto está muito bom, quando uma palavra está muito boa, quando tem uma canção que toca o coração. Ou seja, o Espírito faz visitação em você, mas ele não faz morada. Por quê? Porque não depende dele. Depende dentro desse tempo, desse corpo, dessa vida, desse indivíduo, para que possa deixar e permitir que esse Espírito faça habitação, faça morada dentro de nós. Amém? Então, menos visitação e mais habitação de Deus em nossa vida. Ok? Continuação aqui. Segundo ponto é aspectos imateriais. É muito difícil descrever as dimensões imateriais do ser humano. Alma e espírito postos estão intrinsecamente ligados. Então, o homem é tricótomo. A gente acha que já estudou isso aqui nas outras lições anteriores. Ou seja, ele tem corpo, alma e espírito. O corpo, você já sabe, é o manequim, a parte da carne do indivíduo. A alma é o intelecto, é a personalidade, a pessoa do indivíduo. Não é o corpo e não é o espírito. É a alma. Então, observe. Nós somos uma alma que tem um corpo e que tem um espírito. Ok? A nossa alma é que está indefinida para onde que vai. O ser humano, quando ele morre, o texto já acabou de afirmar, o corpo do indivíduo ele vai para a sepultura. O espírito volta para Deus e a alma aí que se gera uma incógnita. Para onde que vai? Ou vai para o paraíso ou vai para o lugar de tormento.
Ainda ninguém vai para o inferno, tudo bem? Isso aqui acho que lá para frente a gente vai estudar sobre esse assunto. Então já tem aspectos de definição de destino para cada um elemento do corpo do ser humano. Ou seja, vou repetir. O corpo vai para a sepultura, o espírito volta para Deus, porque a conexão de Deus com o indivíduo é através do espírito, e a alma é uma incógnita. Você vai decidir para onde que você quer ir. Tudo bem? Até porque eu não creio na questão da predestinação de grupo de pessoas, que não tem o que eu possa fazer, já estou predestinado. Já tenho um destino pré-meditado ante tudo. Eu não creio nisso. Eu creio sim na predestinação da igreja. Se eu estiver dentro do corpo da igreja, aí sim eu estou predestinado a ir morar no céu. Se eu estiver desconectado fora desse corpo da igreja, eu não tenho como acessar o céu. Tudo bem? Eu não estou falando de igreja, o templo, a instituição, a placa da igreja. Claro que é importante pela questão da unidade, né, dentro de um corpo, a congregação com os irmãos. Mas a igreja que eu estou falando aqui é a respeito do indivíduo. É essa habitação aqui, é esse templo onde o Espírito procura e busca fazer morada, habitação dentro do indivíduo. Tudo bem? Então vamos continuar. A palavra de Deus é a única habilitada a fazer uma separação essencial entre duas dimensões materiais. Os aspectos da alma são também inerentes à personalidade, ou seja, intelecto, vontade, emocional. Aspectos de espírito têm a ver com a espiritualidade, latente de fé e consciência. Vamos ver aqui, que tem um ponto muito interessante aqui. Então, se você puder anotar, anote aí. Os atributos do espírito, da alma e do corpo. Isso aqui é um anexo para a lição que eu estou dando. O atributo do espírito: a fé, a esperança e o amor. Atributos da alma: intelecto, vontade e sentimento. Atributos do corpo: audição, visão, olfato, tato e paladar. Isso aqui são atributos do corpo, tudo bem? Então, o espírito é o centro da vontade espiritual, e o conflito interno ele está entre o espírito humano e a alma. Observe, o espírito humano não é a pessoa do Espírito Santo. Eu preciso deixar isso aqui muito bem alinhado. Eu tenho um espírito, e que não é o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo é uma pessoa. O espírito que tem em mim não é uma pessoa. A pessoa que tem em mim é a minha alma. Tudo bem? Eu estou correndo muito na explicação. O espírito que tem em mim é uma natureza que me faz conectar-me com Deus. Porque não tem como me conectar através da minha carne. Porque a minha carne ela vai desencadear alguns atributos que são inerentes à carne, ao meu corpo. Tudo bem? É por isso que eu acho que mais uma vez eu vou fazer essa afirmação aqui. É impossível para o homem ouvir a Deus. O homem não consegue, nunca vai conseguir ouvir Deus. Por quê? Porque Deus colocou um espírito no homem para gerar comunicação, contato com o homem, contato com esse indivíduo através do espírito. É por isso que eu preciso ter uma vida de espírito, uma vida espiritual. É por isso que o indivíduo que leva uma vida carnal, ele nunca vai entender as coisas do espírito. Ok? Pastor, para de graça. Eu já ouvi uma vez Deus falando comigo, eu creio que você ouviu, mas o que aconteceu? Deus primeiro falou no teu espírito e o teu corpo, com os atributos dele, desencadeou os sentidos: olfato, tato, paladar, audição e visão. Então você ouviu, porque o corpo desencadeou aquilo que outrora, antes de tudo isso, o espírito já acoplou. Deus falou com o teu espírito, e dentro do teu espírito fez conexão com o teu intelecto, que é a tua alma, que tem intelecto, vontade e sentimentos, e gerou no teu corpo, desencadeou reações motoras, ou seja, através da audição. Tudo bem? O vento me tocou, o tato. Então o teu corpo desencadeia algo que já ocorre dentro do espírito e da alma. Tudo bem? Eu creio que você ouviu, mas aconteceu antes do que você possa imaginar. Tudo bem? Então vamos lá. Talvez essa afirmação explique, eu tenho certeza que isso explica o porquê a pessoa que tem problema de audição, que nasceu surda, por exemplo, como é que ela ouve Deus? Ela ouve Deus. Não é por aqui, é por aqui. É pelo Espírito. Ok? Então vamos continuar. Ponto 2. Aspectos morais. As qualidades racionais de nosso ser imaterial nos equipam para realizar ações na vida, certas ou erradas, relativamente à lei moral de Deus.
O nosso intelecto nos permite entender o que está envolvido nas questões, o que é certo e do que é errado. Que é um ponto esse importante que está totalmente ligado à questão das nossas emoções. As nossas emoções apelam para que nos inclinemos numa direção ou noutra. E a nossa vontade decide finalmente a questão. A sua alma vai decidir em relação a muitas propostas que você vai receber durante a sua vida. Porém, sem o quarto elemento, que é a consciência, não pode haver qualquer ação moral. A nossa consciência pode ser descrita como uma voz interior, que implica a lei moral de Deus a nós em relação a cursos específicos de ação, levando-nos a obedecer a essa lei, a lei moral, ou seja, a lei da consciência. Existem pessoas que nunca tiveram um contato com uma igreja evangélica, nunca foram evangelizadas, nunca tiveram acesso nenhum no que diz respeito a cristianismo, mas dentro do indivíduo, dentro dele, há uma lei. Que lei é essa? É a lei da consciência. Ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Tudo bem? Então essa lei da consciência que há dentro do homem já é a presença de uma semente peculiar de Deus. Então é por isso que o homem em si, mesmo que ele se esconda, fuja da questão de Deus, ele sempre vai ter dentro dele uma vozinha da consciência, ou seja, é algo que pulsa de Deus dentro do indivíduo. Por quê? Porque o homem é a glória de Deus. Deus se preocupa com essa criação que teve. Deus se preocupa com a sua melhor criação. Deus se preocupa com aquela criação que ele criou com tanto cuidado e apreço para um propósito, que era o governo, o domínio dentro do ambiente do Éden. Tudo bem? Vamos continuar. Imortalidade do homem, morte física. A palavra morte significa separação. Separação, a morte é a separação espiritual e a separação entre o homem e Deus. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus, mas também existe a questão da morte como estado. A morte é a separação do corpo físico com o espírito e a alma. Quando se desfilia esses três elementos, o indivíduo está num estado de morte. Mas existe também a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Lembra que eu falei da questão da conexão entre o espírito? Então, o homem desconectado do espírito, o espírito do homem desconectado do espírito de Deus, ele está no estado de morte. Está em trevas. Tudo bem? Ele está morto. Ele acha que está vivo, mas na verdade está morto. Ele acha que está vivendo, mas na verdade só está sobrevivendo. Ele só existe, mas ele não vive. Tem muita gente que está assim, até mesmo sentado nos bancos da igreja. Num mundo espiritual, já está podre, porque já morreu faz tempo. Ele acha que está vivendo, mas só está sobrevivendo. Ele não consegue viver, somente sobreviver. Você conhece alguém assim? Não precisa nem levantar a mão aí não. Então vamos lá. Terceiro ponto, outro ponto é a razão da morte. A morte surgiu em consequência do pecado. Observe, essa questão da morte, a morte nunca foi um castigo, ok? A morte foi resultado de uma desobediência do homem. Vou repetir, a morte nunca foi um castigo. Deus não castigou o homem com a morte. A morte foi resultado de uma desobediência. O que eu aprendo com isso, pastor? Que todas as vezes que eu tenho atitudes de desobediência, eu estou morrendo aos poucos. Então, quando há um princípio de Deus em relação à obediência, porque a obediência é uma declaração de amor, é uma forma de amor a Deus, eu estou morrendo aos poucos quando eu quebro esse princípio da obediência, seja em qualquer dos fatores que me liguem e conecte com Deus. Então, quando eu quebro o princípio da obediência, eu estou desonrando a Deus. Eu estou desonrando a Deus. Pastor, então isso é só mesmo ligado, direcionado a Deus? Não, se você desobedecer o teu pai, a tua mãe, os teus líderes, você também está desagradando o Espírito Santo de Deus, que desceu do céu para estar no meio de nós até que nós fôssemos arrebatados. Então você está desagradando a Deus através dessa ação da desobediência. Não pratique, não viva uma vida de desonra através das suas atitudes, porque o Espírito Santo está bem pertinho de você, louco de vontade para fazer
habitação, só que não tem morada aí dentro, porque é um coração, uma vida, uma mente, uma alma, um espírito cheio de desobediência. Dessa forma, meu amigo, nem mesmo um cidadão normal quer fazer morada numa casa com tanta sujeira, com tantos espaços que não dá para abrir uma brecha para ele. Vocês estão aí? Então dão glória a Deus, vai compartilhando essa nossa aula e dá logo um joinha, um likezinho que está aí embaixo aí, tudo bem? Compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas. Inscreva-se no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de excelência e alcançando as pessoas que não têm condição de ter um subsídio melhor para poder aplicar as suas aulas. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Ponto 3, a imortalidade. O homem foi criado por Deus como um ser imortal. E no caso do crente, ao morrer, ele deixa de existir como um completo ser material, imaterial, mas ele conta com a bendita esperança da vida de Jesus Cristo para resgatá-la. Está lá em Efésios 1,14. Quando morre o ser espiritual, a alma e o espírito voltam imediatamente para a presença do Senhor, no paraíso, exatamente. Por ocasião da vinda do Senhor, seus corpos mortais serão ressuscitados e transformados em glória. Um corpo transformado para acessarmos o ambiente tão lindo que os olhos não viram, não chegou no coração do homem e os olhos não conseguiram enxergar, nem ouvir, nem descrever o que está guardado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então te prepara que tem coisa boa por aí chegando. Encontrar-te quando morre um pecador impenitente, a sua alma continua em estado de existência consciente, mas em um lugar de intenso sofrimento chamado de Hades, que é o mundo dos mortos. Observe, essa questão do inferno, o inferno aqui não está certo, tá bom? Esse inferno se chama Lago de Fogo. Hades no grego, ou seja, no grego ou no hebraico, Hades ou Sheol é o mundo dos mortos, é o mundo dos mortos, ok? Antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, todos os justos que morriam também iam para esse Hades, só que dentro de um outro ambiente, ou seja, no seio de Abraão. Os espíritos antediluvianos, todos os espíritos que são lançados por Deus ou pela declaração de autoridade de algum indivíduo, eles são lançados no abismo, e é um buraco muito grande que há entre o seio de Abraão e o lugar de tormento. Esse ambiente não é o inferno ainda vai ser inaugurado para Satanás, o Leviatã, o falso profeta, o anticristo, e ainda vai um pessoal aí que são mesmo nó cego de desobediência que está insistindo, infelizmente vai para lá. Mas isso não é agora, isso é lá para frente, depois do milênio, que vão ser lançados no inferno. Então aqui a palavra não é inferno, ok? Todo ser humano, o indivíduo que morre hoje longe da presença de Deus, que morre de forma dentro do campo da impiedade, os ímpios, eles vão para o lugar de tormento. Já é terrível, mas não é o inferno ainda. No inferno não tem ninguém. Não adianta você declarar, vai para o inferno. Não vai ninguém para o inferno, porque o inferno não está inaugurado. Tudo bem? Nesse lugar, a pessoa pode pensar, lembrar, falar e sentir, e também conserva a sua autoconsciência. Tranquilo, vai ter a consciência tudo em si, só que não vai poder conectar mais com esse mundo, ok? Não tem essa, não existe essa de ter que voltar para cá para poder limpar a barra para depois, não tem isso não. O homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então você tem vida é agora, então a chance e a oportunidade de se achegar, de aceitar Jesus é agora, não tem uma outra oportunidade, é só essa que está em vida. Então faça o que tem que ser feito enquanto você estiver vivo. Depois de morto, não adianta gritar por Lázaro para molhar o dedo na água e vir colocar na tua boca. Não adianta. Acabou. Então a vida que temos para poder acessar os braços do Senhor e ir para o paraíso com Ele é agora. Tudo bem? Tá chegando aqui no final da nossa lição e eu queria compartilhar um outro ponto muito interessante. Está bem aqui. Quando a gente vai tratar essa questão do homem como a criação, a obra-prima, né? Ou seja, a glória de Deus, Paulo ele deixa muito claro a questão dessa ordem que é a nossa cidadania, ok?
o indivíduo, o ser humano, ele sente dentro dele alguma saudade. Saudade da onde? Saudade do céu. Por que do céu? Porque nós fomos criados no céu e formados da terra. Eu vou repetir isso aqui, dá até tema para pregação, hein, pregador de plantão aí. Nós fomos criados no céu e formados na terra. É por isso que a gente não está indo para o céu. Nós vamos voltar para o céu. Tudo bem? Olha o que diz lá em Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, verso 2. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido de nossa habitação que é do céu, não é aqui. Então vamos lá, sendo assim, nós sentimos saudade do céu exatamente porque foi lá onde nós fomos criados. Gênesis 1:27, criou pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra criar do verbo, essa palavra criar ela vem do verbo bará, ok? É bará. Então criou, quando criou aqui no Gênesis 1:27, criou nele, não criou no jardim. Esse 1:27, Deus criou o homem nele, lá, ainda não foi aqui. Tudo bem? Agora Deus forma aqui, criados no céu e formados na terra. Deus cria as coisas do inexistente nele e depois ele forma as coisas aqui. Tudo bem? Tem muita gente que está perdendo tempo, batendo o pé no mesmo lugar, batendo na mesma tecla há muito tempo. Por quê? Porque Deus só vai colocar dentro do local que Ele preparou o homem e a mulher que se permite ser formado por Ele. Então Deus, olha só, observe o que aconteceu no cenário. Deus pegou o homem que havia criado e formado e colocou dentro do jardim. Depois de formado, Deus colocou dentro do jardim. Sabe por que você ainda não alcançou as promessas de Deus, que Deus tem preparado com tanto carinho para você? É porque você não se permite ser formado por Ele. No dia em que se permitir ser formado por Deus, você vai conseguir viver e desfrutar das delícias do Éden que Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Ou seja, o homem, além de ter sido criado antes da criação da terra, fomos formados em Deus. O homem é a glória de Deus. Deus te abençoe. Espero ter contribuído para mais essa lição que a gente abordou aqui, da lição da revista PEC, né? A lição número 7. Espero você na próxima lição, a lição 8, que vai ser bênção de Deus também. Espero ter ajudado. Então, deixo aqui um beijo no coração e que você esteja com a gente. Compartilha, inscreva-se no nosso canal, deixa um like, faz um comentário se for o caso e a gente vai buscar contribuir com alguma resposta mais aceitável dentro do assunto. Tudo bem? Então, um beijo no coração de todos. Forte abraço em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal e em seguida acione o sininho para que você possa receber todas as informações do canal. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não paz, Ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas.